Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Marta Braga 19. Todo domingo tem o Conselho do Tarô com aquela perguntinha do sim, do não que vocês gostam. E também, às quintas-feiras, mais conhecimento. E continuação com a doutora Daniela Jatene, que nós já estamos numa transição agora, saindo do inverno, entrando na primavera, e essa coisa de madeira aí na medicina chinesa, ela vai dar as dicas como melhorar o seu corpo, tá? Mas quero lembrar que esse mês de setembro, gente, tem nosso grande ritual da primavera para atrair amor, prosperidade, saúde, alegria. Nossa, depois de 2 anos nós merecemos, né? Você vai fazer aí na sua casa, no Hotmart, tem uma taxa pequenininha. Você faz aí com a foto dos familiares ou reúne a família, os amigos, faça esse ritual. Nossa, é maravilhoso. E depois tem ainda esse mês de setembro a Trindade, aquele ritual com as três potências juntas, que é o Gabriel, Miguel e Rafael, anjos. Nossa, esse ritual é divino, gente. Então, olha, se informe como fazer. E nossa viagem já saiu. Andaluzia, na Espanha. Seja, mesmo que você já foi para esses lugares, mas tem cereja do bolo, que é maravilhoso, que ninguém sabe, ninguém vai. E nós estamos indo, como sempre, tem algo diferente nas nossas viagens. Participe, você que já participa, volte. Vagas limitadas dessa vez, não é? Mas uma viagem linda, viagem entre amigos, tá? Bom, E doutora. além de ter algo diferente, Marta, que realmente tem uma cereja do bolo, gente, vocês vão ficar impressionados. Um lugar assim que pouquíssimas pessoas conhecem, relacionado à energia dos anjos, você vai amar. Mas pensando que, assim, para você que já viajou com a gente, já sabe como é que funciona, mas para quem nunca viajou, a gente tem um enfoque nas viagens, não Diferencial. só turístico, né? O nosso Tem o roteiro turístico, não é cultural. o nosso roteiro não é aquele roteiro que está pronto na agência de viagem, não. A Marta é uma pessoa extremamente espiritualizada, ela faz ela vai buscar os lugares especiais no mundo onde tem uma energia diferente para que a gente possa realmente vivenciar essa energia. E, gente, são viagens transformadoras. Então, é uma viagem que é turística, é divertida, a gente se diverte, a gente sai para comer, a gente sai para beber, a gente vai curtir, a gente vai para shows. A gente se Tem beber tudo. entre aspas, Não, tá? Se beber é entre beber aspas. é brindar, né? Não é Brindar, é. beber não, é brindar, brindar. Experimentar uma bebida típica de um lugar, Isso. por exemplo, isso pra gente é beber, ninguém bebe. Agora, a gente tem toda essa parte aí de brincadeira das férias, de você curtir, de você relaxar, mas ela tem também esse enfoque em a gente buscar Espiritual. lugares mágicos e sagrados no mundo para que isso realmente agregue um valor espiritual também para você. São viagens transformadoras, Bora com gente. a gente, vamos viajar, tá bom? Isso aí. Bem, Mas vamos lá, vamos falar então agora dessa energia. Se você está acompanhando os nossos vídeos, ótimo. Se não, te recomendo a você buscar esses vídeos do passado para você ir vendo que nós estamos falando de uma sequência. Nós estamos falando da medicina tradicional chinesa, onde ela é baseada numa das teorias conhecida como teoria dos 5 elementos, onde cada um desses elementos representam estruturas internas no nosso corpo e existe uma relação desses elementos com as estações do ano. Então a gente falou do inverno, né? Nós ainda estamos nele, mas já estamos bem no finalzinho, já numa transição para a energia da primavera. No inverno nós temos uma energia da água, energia do rim e da bexiga, onde a gente já deu uma série de dicas ali em relação a essas energias, e agora nós estamos migrando já para a energia da primavera, que rege o elemento madeira, e madeira está relacionado diretamente com o fígado e com a vesícula biliar. E aí nós vamos dar um panorama geral do que significa isso, né? Então, por que quando a gente fala que rege um determinado órgão, uma determinada víscera, o que você tem que observar em relação a isso? Por que isso é importante nessa determinada época do ano? Gente, por que é importante? Porque nós temos que ao longo do ano todo, as nossas energias, óbvio, elas funcionam e fluem por todas as nossas estruturas. Só que existem épocas do ano em que a gente tem as energias mais concentradas num determinado elemento, que é o que está acontecendo agora na primavera. A energia está mais concentrada na madeira, e a madeira vai reger realmente o fígado e a vesícula biliar. Então, para quem tem uma fragilidade maior
dessas estruturas do fígado e da vesícula, e aí como que a gente sabe que você tem? Então, ou você tem algum problema físico realmente naquele órgão, então, sei lá, uma cirrose hepática, uma esteatose hepática, que é gordura Só no lembrando fígado. para procurar um médico sempre, Óbvio, gente. claro. Sempre procure um médico. Gente, aqui nós estamos falando de dicas de medicina chinesa. Eu tenho por formação original fisioterapia, não sou médica, sou fisioterapeuta e sou Mas formada apaixonada na China por também. medicina tradicional chinesa. Fiz pós-graduação em medicina chinesa aqui no Brasil e fui aprimorar meus conhecimentos na China, não só da medicina chinesa, mas tudo que está relacionado a essa filosofia. O próprio Feng Shui tem toda uma relação e tudo mais. Eu não sou médica, a gente utiliza de instrumentos da medicina tradicional chinesa e da própria filosofia para auxiliar as pessoas, ajudar a tratar as pessoas. Mas, claro, sempre você precisa descartar, quando a gente fala nessas situações, em problemas médicos mais graves, como esses que a gente comentou agora, por exemplo, uma cirrose hepática, uma esteatose hepática, pessoas que têm cálculo renal, que já tiraram inclusive a vesícula porque tiveram um cálculo renal. Isso é claro que você tem situações, né? Não deixa dúvidas que você tem situações de fragilidade nessas estruturas. Mas, normalmente, pessoas que têm sintomas, por exemplo, como má digestão, você come, sente que aquele alimento cai pesado, você digere mal, você fica empachada, né? Muitas vezes congestão nessa região do peito, às vezes é fígado, você fica às vezes com uma sensação de plenitude, mas uma coisa que te incomoda nessa região do peito, tem uma relação com fígado e vesícula biliar. Então esses sintomas, esses sinais podem indicar que você não tem uma boa energia desses elementos. E aí, mais ainda para você, é importante que você se atente a essas dicas, porque pode te ajudar. E como você pode fazer, Marta? Não tem uma regra principal. Tudo é importante na medicina tradicional chinesa. Uma das coisas mais importantes é você cuidar da sua alimentação. Como que você cuida de alimentação para tratar melhor o fígado e a vesícula biliar? Assim como a gente deu dicas de alimentação para tratar melhor o rim e a bexiga. Fígado e vesícula biliar tem uma relação direta com tudo que é alimento mais saudável, gente. Então, sabe aquilo? Tudo que a gente já sabe que não faz bem? Então, o álcool, né? A bebida alcoólica, drogas, não vamos nem entrar nesse tema, mas todo mundo sabe que e todas essas situações são metabolizadas no fígado. Alimentos mais gordurosos, mais pesados, a gente sabe, né? Então, carnes mais gordurosas, alimentos mais pesados, alimentos muito processados, alimentos muito químicos, muito industrializados, fast food de uma forma geral, são coisas que realmente a gente precisa evitar. O que é bom para a gente tratar essas estruturas? Tudo que for mais natural. Então, mais leve, mais frutas, mais verduras, mais legumes. Se for utilizar carne, uma carne mais branca, uma carne mais sem gordura, Marta, né? Uma carne mais magra. Tudo isso ajuda a você a poupar essa energia do fígado e da vesícula, porque sempre que você se alimenta de coisas mais pesadas, você exige mais desses órgãos. Então é que nem você no seu trabalho, né? Você tem que trabalhar lá aquelas 8 horas por dia. Se você um dia você precisou trabalhar 10 horas por dia, um dia ok, 2 dias ok, 3 dias ok. Chega uma hora que de tanto você trabalhar demais, você não fica cansado, estressado, sem energia? A mesma coisa os seus órgãos. Então, uma coisa é uma vez você comer um churrasco mais gorduroso, com carnes mais gordurosas. Outra vez é todo dia, né? Você comer essas coisas diariamente, onde você vai estressando aquelas suas estruturas de uma forma em que você realmente pode gerar algum problema físico nelas, porque tudo que é doença no nosso corpo, a doença não surge da noite para o dia, né? Ninguém descobre uma doença orgânica da noite para o dia. Ela tem fases. Ela começa muito mais na energia, e aí você vai somatizando, e aí você começa a ter sintomas em relação àquilo. Esses sintomas ficam cada vez mais aflorados, mas sabe aquela fase que você tem um monte de sintomas, você vai no médico, faz todos os exames, não aparece nada? Como assim, né? Não tô louca, eu tô realmente sentindo tudo isso. Então, tá na função daquele órgão, mas não atingiu o órgão físico ainda, mas só a sua função. Até que se isso continua, esse desequilíbrio continua, chega uma hora que realmente lesa o órgão fisicamente. E aí você tem já lá os cálculos de vesículas formados, os problemas de esteatose hepática, gordura, de tanta comida gordurosa se acumulou ali no fígado, e assim vai, né? Então, é
É importante a gente ter essa observação. Por quê? Porque quem tem essas situações de fígado, gente, o fígado, ele rege os tendões e os ligamentos. Então, nós temos estruturas de tendões e ligamentos. Tendões são aquelas partes do músculo que fixa na articulação para que você movimente. E o ligamento, ele mantém a sua articulação com mais estabilidade. Nós temos essas estruturas no corpo inteiro. Então, quem tem fragilidade nessas energias é aquela pessoa multiqueixosa. É aquela pessoa que tem dor no corpo inteiro. Aquela pessoa que acorda de manhã e fala assim, meu Deus, parece que passou um trator em cima de mim. Isso é fígado. Isso é quem tem fragilidade dessa energia. E essa energia está ligada diretamente, emocionalmente, Marta, com a raiva, a irritabilidade. Então você imagina que esse tipo de pessoa que tem essa fragilidade maior de fígado e vesícula biliar não é uma pessoa calma, tranquila, é uma pessoa já mais agitada, mais elétrica, mais raivosa, mais irritada, que se irrita com muita facilidade. É aquela pessoa do pavio curto que se irrita. É aquela pessoa que você tem que pisar em ovos para falar, é horrível. É esse tipo, realmente é esse tipo de pessoa. E aí é essa pessoa que com frequência tem essas características de ter uma má digestão, de ser mais irritada, de ter mais dores no corpo, às vezes de dormir mal, dores de cabeça, enxaquecas, que já nós vamos falar agora no próximo vídeo. Então continue nos acompanhando, vá fazendo vai observando o teu organismo e procure fazer coisas que realmente vão amenizar aí a energia do seu qualquer sintoma, procure o médico. Sempre, sempre. Médico em primeiro lugar. Gente, muito obrigada por nos assistir e até a próxima quinta-feira. Fique na companhia dos anjos. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.